Oi, pessoal. Aqui é a Maria Clara, eu faço parte do PET e hoje a gente vai ter uma conversa sobre identidade e enquadramento de populismo. Eu me chamo Pedro também, né? Eu posso introduzir um pouco, né, sobre identidade e enquadramento, né? Quando a gente tenta observar, né, a esfera do populismo, né, o fenômeno em si, a gente acaba se deparando com várias áreas, né, com várias formas de pesquisar, com vários conteúdos que a gente pode ir ali aproveitando. A questão da identidade e do enquadramento, a gente trabalha muito com essa ideia dos grupos, né, da identidade do grupo, dessa noção também, que ali vai passando ali pelo imaginário de noção de identidade social, né, de identidade nacional, na verdade, e principalmente com relação aos grupos, como eles se formam, quais motivos levam eles, né, a se unirem, a se agruparem, né, e principalmente o que o fenômeno em si, né, do populismo tem de relação com isso, né, que é uma coisa que a gente vê ali com um pouco da psicologia social. Eu acho que é bem legal alguns pontos que a gente vai conversar hoje sobre questão de psicologia política e psicologia social, porque traz uma visão nova do que a gente tem conversado aqui no PET. A gente traz muita essa análise de comportamento, mas uma visão muito custo-benefício. Por que as pessoas se comportam assim? Uma coisa muito racional. Mas eu acho que a gente esquece que existe um fator emocional muito grande do porquê que as pessoas se comportam de determinada forma e como isso está atrelado no populismo, né? Eu acho que isso tem muito a ver, especialmente, com a questão de por que os grupos se formam do jeito que eles se formam. As pessoas fazem isso um pouco por cálculo de é legal, mas também um cálculo de eu me sinto bem, né? Então eu acho que a psicologia social entra pra gente pra ter um papo aí. Perfeito. E essa questão aí que você estava falando aí justamente sobre como que formam esses grupos, né? Como os grupos eles são formados. Isso entra muito na questão que a autora Linda Boss, ela fala, né? Que ela traz em seu artigo, que ela tenta observar o que é que ativa tais atitudes de determinado grupo. Quais são as mensagens, quais são as ideias, qual é o tipo de comunicação que é utilizada, né, para ativar esse tipo de comportamento dessas pessoas, desse eleitorado, desse público, né? Então, a gente vai ver muito isso na questão até escolar, na questão de direita, de esquerda. Então, a gente vai debater bastante este espectro comportamental. Eu acho que a gente tem muito legal pra falar. Eu quero. Voltando para aquele ponto, né, sobre os grupos, a gente pode trabalhar a ideia da lealdade, né, por trás dos grupos, como esse sentimento, ele se desenvolve quando o ser humano nasce, se joga, né, assim, vai para o social, ali ele aprende as coisas que ele dá mais valor, ele acaba encontrando o eu dele, né, em meio aos outros. Muito por conta disso também, dessa questão da lealdade, de você se sentir pertencente, de você ter a questão do prestígio, de ter um status, de participar daquilo, de ter tipo uma conexão que vai além do indivíduo e tem essa junção com o social, né, essa conexão. Porque é aquilo, né? A maioria dos grupos eles são formados por oposição, né? Tipo, o grupo X forma em oposição ao grupo A. E, e O Alan Mintz, ele fala muito sobre isso. O mais do que define um grupo não é só as características dele, mas é o que não faz dele ser o outro. Então, assim, essa contraposição tem total a ver com a nossa questão do populismo, né? A gente vê isso muito em como certos políticos se comportam hoje. A gente tem o Bolsonaro, tipo assim, o que faz você um eleitor do Bolsonaro? Não é só você ser um pai de família, mas você também é não ser um esquerdista, é você não ser um comunista que está ameaçando a pátria, né? Então, eu acho que essa contraposição ela é bem interessante. a gente pode também trabalhar assim, nos termos de ciência política sobre a questão do grupo interno, né? Do in-group e do out-group, né? Que é justamente tem essa convenção aí de formar grupos que geralmente esses grupos se reforçam, né? E eles se reforçam muito por conta dessa questão da lealdade e muito por conta também, acho que até esse autor fala sobre isso,
da questão da mensagem em si, né? De, tipo, do que move, do que faz as pessoas se sentirem tanto representadas quanto pertencentes, mas principalmente essa questão e essa outra dicotomia que tem entre o receptor, né, os receptores, e o líder, né, no caso, assim, que seria o transmissor de uma ideia ou de uma outra coisa. É uma mensagem, né? E as mensagens, elas carregam um peso muito grande. Diz muito sobre o que vai ser construído dentro de um mandato. É muito importante também o que quem vai receber essa mensagem, né? Sim, essa questão das mensagens, como falei, a Linda Boas, ela fala muito sobre essa questão, porque a mensagem é toda uma questão para como é que o público vai receber essa mensagem, né? E isso depende muito de quem está falando. Então, são usadas estratégias, meios estratégicos para você falar com determinado público, com o seu determinado alvo. Por exemplo, tem até uma imagem onde mostra ali uma pessoa segurando uma carteira e essa carteira vazia, ou seja, já traz ali uma questão de não tem dinheiro, já pode trazer uma certa identificação. E nessa mensagem, ou nessa imagem, trazer uma legenda. E ali elas foram separadas ali em 4 imagens, e cada uma com um título, no qual o título trazia referência. Só que nenhum usava de uma forma e no outro já falava de outra forma. Por exemplo, na primeira, e isso vou apresentar essas imagens para vocês, no qual simplesmente diz: o poder de compra diminuirá. Diz a Fundação Future Now, divulga novo relatório. Ou seja, ela simplesmente expôs um fato, né? E aí chega uma segunda mensagem, uma mesma imagem, só que ali com a legenda já de uma forma diferente, no qual vai falar: o poder de compra diminuirá e a culpa é dos políticos. Ou seja, não é simplesmente relatando um fato. Ele já está ali apresentando quem é o culpado. Quem é o leitor da primeira mensagem já vai receber isso de uma forma diferente do leitor da segunda mensagem. Por quê? No momento em que você já diz ali, fulano é culpado, a elite é culpada, isso já traz o sentimento, por exemplo, de anti-elitismo, no qual aqui vai tratar sobre a centralidade do povo e vai tratar ali o anti-elitismo. Ou seja, tudo de ruim, tudo de negativo que acontece no Estado é culpa da elite. Então vai trazer esse sentimento cada vez mais forte de o que tem que haver é uma soberania popular, é centralidade do povo, é o anti-elitismo, cada vez a gente mais alheio, né, desse espectro, né? Então, o que vai incidir é justamente a forma como eu falo, a mensagem, porque tem uma frase até que diz: eu posso falar a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. E a maneira como você escolhe é que vai decidir ali qual é o público eleitor que vai receber aquela mensagem, que vai realmente falar: não, essa daqui é uma pessoa que me representa. Aquele dali já não me identifico, né? Então traz essa identificação do público com o seu eleitor. Eu acho legal o que você estava comentando, né? Aí me veio na cabeça aqui a questão do Milei, né? Porque o Milei é tipo, o discurso dele, dessa questão anti-elitista, né? Seria a elite política, no caso do Milei, né? A elite lá da Argentina, que é a elite... Ele tem até um termo, né? Que ele fala, tipo, uma elite velha, essa elite política corrupta, basicamente. Então, tipo, a gente consegue ver ali como alguém que é populista consegue captar através da mensagem, através do discurso e através das estratégia política, né? Assim, como um todo, mas também com que como esses elementos, esses símbolos conseguem captar as pessoas, né? Porque tem essa questão do populismo ser um fenômeno que ele está além da questão social, da questão política, da questão econômica, também está nesse plano psicológico, né? Sim. Então, justamente essa captação dessas coisas, essa condensação na fala no discurso, na mensagem, a gente consegue perceber, e isso reforça mais ainda aqueles que já têm propensões, né? Tipo,
tanto psicológicas, morais, de vida, a reforçar aquele comportamento de tipo, poxa, realmente a elite daqui da Argentina é ruim, o país está afundado em crise. E também eles batem muito nisso, né? Tem essa fator da crise econômica, mas é curioso a gente perceber como isso, a gente consegue perceber, né? Tipo, uma coisa tão... Eu acho que a grande questão é porque a gente fala muito sobre como o populismo é assim ou assado dentro de uma questão muito retórica, mas a gente esquece de analisar como que isso vira na prática. Eu acho que a mensagem, ela traz muita teoria pro real. A mensagem é o que permite que o conceito realmente vire uma eleição, vire um político no poder. O que vai mudar é isso. É como ele põe isso na prática. A mensagem diz muito disso. É muito importante toda a construção prévia, né? O como que eu vou separar o grupo para quem eu vou falar. Então, todo esse trabalho de... É um grupo que é conservador ou é um grupo que é mais progressista? Como que eu vou separar esses dois grupos e quem é mais possível de pôr, tipo assim, o voto dele a jogo para, tipo, me eleger, efetivamente. Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso tem muito a ver também com que categorias são mais suscetíveis a esse tipo de mensagem ou não. Isso tem muito a ver com criar esse grupo interno e como afasta isso do grupo externo. O Alan Needs, ele fala muito sobre essas tendências psicológicas de como que eu mantenho o meu grupo junto. Um grupo, para ele ser grande o suficiente para me eleger, mas ele ainda ter alguém para vilanizar. Então, eu sou muito aberto, eu sou muito permeável, eu deixo muita gente entrar, mas para essas pessoas que acabam sendo diferentes e estão dentro do grupo, elas se manterem juntas, é preciso vilanizar alguém em comum, porque as pessoas esquecem do problema interno se o problema externo é maior. Então, e é assim que também se constrói a mensagem, porque a mensagem ela se constrói contra uma elite corrupta, a mensagem ela se constrói contra um problema específico, então um país que está quebrado, uma elite que não representa, uma inflação que está alta. Ou até também, tipo, no caso americano, né? De questões relacionadas com a votação, né? Com a eleição. Tipo, do discurso do Trump, de tipo, não, as urnas estão sendo fraudadas. Então tem toda essa retórica, né, por trás. Eu acho que eles trazem então uma questão também, tipo, como esse pessoal vai antagonizar, como que esse pessoal vai trazer, tipo, aquela questão não só no sistema igualdade, mas nossa, vamos deixar mesmo, esse pessoal não é americano, dominar o país. Eu desejo essa coisa bem, assim, eles são normal. É aí onde entra o poder da persuasão da comunicação política, né? Então, quando o político ele tem esse poder de comunicação, né, ele consegue trazer para si uma maior gama, né? E aqui, trazendo à tona o que o Pedro falou ainda agora, a questão de que qual o público que está mais suscetível, né? Porque nós sabemos que tem a questão da psicologia e tudo mais, tem um público que ele está mais suscetível do que outros a receberem essas mensagens populistas, né? Saiu um estudo, né, com base, né, em toda uma pesquisa onde foi visto ali que pessoas, por exemplo, com um grau de escolaridade menor, essas pessoas elas possuem uma maior tendência de serem ali anti-elitista. Ou seja, quanto menor o grau escolar, maior é o anti-elitismo. E quanto maior o nível escolar, mais essas pessoas elas se sentem ali como parte do sistema. De tal forma que o anti-elitismo seria até uma ameaça à sua identidade social, né? Então, é como se a educação ela protegesse as pessoas desse pensamento de elite, anti-elite, né? E aí a gente pode pensar também quais são as outras características deste público de anti-elitismo. E aí vai nos trazer que essas mensagens, essa comunicação, as ideias, elas são mais fortes, elas já são mais voltadas para um público ali, por exemplo, de direita. Por quê? Porque é justamente um público que ele está ali uma idade um pouco maior,
um nível escolar menor. Então, é um público que ele já tem ali, por exemplo, o sentimento de injustiça. É um público que ele é mais suscetível a sentir que, por exemplo, a sua cultura está ameaçada, a sua religião está ameaçada, que o sistema econômico ele está ali sofrendo influências, né? Então, esse público eles já estão mais propensos a, quando aparecer uma mensagem com esse teor, de trazendo ali todos os malefícios para a elite, por exemplo, como até dizem, a elite é alguém que está ali na sua torre de marfim, totalmente alheio das questões de fato do povo, como é que é a realidade do povo. Aí vai justamente essas mensagens ali sofrerem um impacto muito maior neste público ali de menor grau escolar, de direita, do que aquele público que ele já se sente parte do sistema, que ele já se sente ali totalmente envolvido politicamente, né? Eu acho que uma coisa que é interessante que você pontuou é essa questão da ameaça, né? Já foi muito dito, eu acho que até aqui no podcast, que são do que faz que o populismo venha à tona, né? Então, vamos falar, são crises econômicas, crises de representação, são crises identitárias. E eu acho que uma coisa que a gente vê muito na prática é uma população que não se sente mais representável, justamente se sente fora desse eixo político e sente que a forma de vida delas está ameaçada. Está ameaçada porque as coisas estão mudando, porque a internet está dando espaço para uma representação muito expandindo o horizonte de quem pode ser representado, na verdade, que são todas as pessoas. Todas as pessoas que têm o celular podem abrir e podem se comunicar, que não é uma coisa. Então, existe uma questão de não só ameaça o meu bolso, mas uma questão de ameaça ao meu estilo de vida. Porque eu não vi essas pessoas, e agora essas pessoas estão na tela do meu celular, e elas estão falando não obrigatoriamente os meus valores morais, então elas estão propagando várias mensagens que eu discordo, e do meu bom estilo de vida. Eu acho que isso cai muito na história da eleição do Trump, que tem muito a ver, já só tinha que falar nisso. Também é seu status, sim. Que ela fala, no texto da Diana, né, ela fala que a ameaça ao status foi mais o fator divisor dos votos dos eleitores brancos, dos eleitores do Trump. Então, e foi mais importante também do que o fator econômico também. Foi a questão de se ver representado em Travis Kennedy. Aí, no caso, os eleitores viram ele como um salvador ali também, né? Uma referência. Exatamente. Né, que tinha-se aquele discurso lá que o que na verdade motivou o Trump ser eleito foi consequências de crises econômicas, né? Porque também tem um pouco da relação com o que você estava dizendo, aquilo ali do nível de escolaridade, também tem uma relação de renda por trás. Sim, com certeza. Mas aí a Mutz, né, a Diana, ela vem com essa, ela avalia ali se realmente foi por conta disso, o que potencializou. Mas o que ela descobre é que justamente isso, né, que não, é que teve essa influência, mas o que realmente potencializou foi esse sentimento de ser deixado para trás, esse sentimento esse sentimento de esquecimento, de você não se sentir valorizado, de você, poxa, tem até um paralelo com outro texto que eu tinha lido no decorrer da graduação, que é tipo assim, teve uma autora que ela pegou mais ou menos essa onda do Trump, né, das eleições de 2016, e ela, na verdade, ela estava fazendo um estudo numa cidade que era a cidade mais racista dos Estados Unidos, lá no sul, pá. E no meio desse estudo, ela mudou o objetivo do estudo dela, porque o objetivo inicial era saber por que as pessoas eram racistas. Uhum. E porque eram tão racistas lá, né? Tipo, especificamente lá. Só que ela viu o fenômeno do Trump lá, e como era uma região que
as demais regiões ali da localidade viam como uma região mais atrasada, uma região mais pobre. Via como, tipo, como caipira. Como caipira. Tinha um estereótipo de ver a pessoa como caipira. E eles passaram por todo aquele... porque eles não deixaram de ser pessoas pobres ainda, né? Tipo, de sofrerem consequências relacionadas à questão social. Mas o Obama ter vindo antes e, tipo, aqueles programas dele, né? De saúde, da figura dele também de ser um presidente negro, de tipo, pô, puxar aqui a representação, né? Tipo, não, vocês vão conseguir também, eu cheguei aqui. Essas pessoas se sentiram com esse sentimento de ser deixados para trás. De tipo, poxa, eu também sou pobre, mas por que eu não tô sendo representado ali? Sim. E ela faz essa comparação dos eleitores, né? Desde 2012 a 2016, ela fala que os eleitores que eram do Obama para o Trump se tornaram mais republicanos durante o ano 2012 a 2016. A grande questão, na verdade, que você tinha falado antes da crise econômica, não é porque realmente teve uma crise econômica, é porque se tem a ideia que eles pararam de ser representados nessa época de crise e esse presidente que veio e representou um pessoal novo não resolveu a vida deles. Então é uma coisa tipo assim, teve a crise e eu fui esquecido e o meu estilo de vida não voltou a ser normal e também não voltou a ser normal porque eu não me vejo nesse cargo máximo da política. Uhum. Tipo assim, eu sou um caipira branco do sul dos Estados Unidos. E cristão, exato. E aí você tem um presidente negro, um presidente que é de outro estado, de outra localidade. Eu não sei muito da vida do Obama, infelizmente. Mas que não sou eu, né? E o Trump, apesar de também não ser eles, ele fala diretamente como se fosse eles. Então ele fala, tipo assim, nós que vamos fazer a América ser boa de novo, nós que vamos voltar para essa era áurea, tipo, americana, vermelho, branco e azul, assim, tipo... Como é que é a frase? América... Make America Great Again. Isso. Então, é bem essa coisa do tipo... Tá vendo? Foi muito ruim e a gente tá aqui nessa situação econômica ruim, que nem é efetivamente ruim. Mas é uma questão de a lembrança que no passado foi melhor. E eles voltam nisso o tempo todo. Tem até, inclusive a minha autora, ela fala justamente isso. As pessoas, elas nem literalmente sabem como está a situação econômica, os dados e os fatos... Mas só o fato de ela se sentir, o sentimento de que está vivendo uma crise. Então, é muito essa questão de, eu não estou vendo os dados, mas eu sei que alguns anos atrás meus parentes estavam melhores. E agora eu estou passando um pouquinho por dificuldade. Então, todo o país está vivendo, sim, uma crise econômica. Eu acho que é aquela coisa do tipo assim, nossa... Minha avó falou que comprou uma casa por R$5.000. E hoje eu não consigo nem sequer pagar, sei lá, eu não tenho R$5.000 de salário. Quem dirá quanto custa uma casa? Então, tipo assim, era muito melhor antes, né? Então vamos voltar para esses bons momentos, assim. Sim. É uma comparação muito descabida, mas a gente entende que isso propicia muito essa população para receber e ficar ressentida mesmo. Porque ela fica assim, nossa, devia voltar a conseguir comprar uma casa por R$5.000. E, tipo, eles nem pensam no fato de que tem vários outros fatores que envolvem isso. Tem como é que tá de fato imposto, como é que tá ali os valores nos mercados. Mas as pessoas só veem, nossa, antigamente eu ia comprar um pacote de arroz, eu pagava ali R$10. Agora eu vou no mercado comprar um pacote de arroz, R$20, R$30. E eu acho que a questão também não é só econômica. A questão é voltar e entender o porquê que essas pessoas se sentem tão ligadas umas às outras. E eu acho que isso é um ponto de conexão. Tipo, elas se sentem ressentidas e o ressentimento é uma coisa que une elas. Mas isso normalmente não é suficiente, né? Pra manter as pessoas juntas. Mas também essa coisa do tipo, estar aqui é correto. Porque a gente tá lutando por um valor
muito importante. A gente está lutando por uma vida melhor, a gente está lutando por quem vai vir depois, porque estão estragando um bom estilo de vida e estão estragando as boas morais, porque aí as pessoas já tacam tudo no mesmo pacote. Tipo, as reclamações delas são materiais, mas com... a verdade é que o discurso que tá por trás, ele é muito pós-material. É tipo assim, eu reclamo da economia, mas no fundo eu não tô reclamando mesmo da economia, porque essa é uma questão que é relativa. Eu tô reclamando que o meu estilo de vida, que é a ideia do estilo de vida, ele não voltou ao normal, ou ele está sendo ameaçado. Essa coisa desse medo do externo é uma coisa que mantém essas pessoas juntas, porque só o ressentimento não é suficiente. O ressentimento, ele tá muito próximo da ideia do... Mas é porque eu também sou moralmente superior, então a gente precisa voltar para pagar os meus bons valores morais. Então, falando dessa população branca, neoliberal da economia, mais conservadora dos costumes que elegeu o Trump. Então, é do tipo assim, as minhas boas morais, elas têm que voltar a ser propagadas, porque senão como que a América volta a ser incrível? E tudo que não foi exatamente conforme você por exemplo, se eu sou evangélica, quando eu encontro outra pessoa que não é evangélica, não, como assim? Você está ali com outros valores que, de certa forma, ameaçam o meu, mesmo não sendo totalmente direto, né? Mas o fato de você não estar ali na mesma linha de pensamento, na mesma ideia que onde eu estou, isso já torna você ali como uma ameaça à minha identidade, aos meus valores. E é uma coisa da relação do que o Pedro falou, da questão da cidade. Chega num ponto que isso se a localidade é muito pequena, isso é tão socialmente aceito, que existe um medo muito grande de você sair desse grupo. Tipo assim, como assim? Eu não posso ser, porque todo mundo que eu conheço porque todo mundo com quem eu convivo Então, se todo mundo pensa assim, então essas pessoas devem estar pensando corretamente. E se eu não vou seguir o que é correto, eu tô errado, eu tô desviado, eu sou parte da ameaça. Eu quero ser parte da ameaça? Tipo, é uma coisa meio assim também. Isso que você falou, diz muito... Conversa muito com a questão do estereótipo, né? Porque, tipo, com o exemplo que você estava falando aí da cidade, né? As próprias pessoas que estão dentro daquele grupo, daquela cidade, elas se enxergam também nesse estereótipo, porque os outros se enxergam. Porque essa construção dessas imagens, ela é construída no meio social. Ela vai dessas interações dos grupos, né? De mecanismos também que os próprios grupos utilizam para permanecerem como um grupo. Tipo, por exemplo, de uma forma mais prática, a gente pode imaginar que um líder, né? Um líder, ele pode manipular. E, tipo, a manipulação, nesse caso, ela acaba servindo para reafirmar a ótica do grupo como certa ou não. As pessoas que permanecerem nessa manipulação do líder vão estar reafirmando, vão estar reforçando o in-group, né? Vão estar reforçando esse grupo, essa coesão e essa coerência por trás, né? Porque é aquilo que você também tinha falado antes, né? Que o que está... as diferenças do grupo, entre as pessoas do grupo, é menor do que as diferenças dos outros grupos em relação ao meu grupo. Então, essa noção do estereótipo, a gente consegue perceber aí essa noção das imagens, essa noção mais voltada a isso, né? Essa ação, a própria ação política mesmo, a própria ação política populista, ela trabalha nessa ótica dos discursos de pegar e de valorizar, né? De dar uma camada a mais daquilo que realmente é. Eles utilizam desse fator sentimental. Eu acho que os líderes populistas, eles acabam capitalizando muito em cima dessa formação de imagens, porque, igual a Jennifer falou, tipo, eu sou evangélica e eu encontro uma pessoa que não é evangélica, tipo um católico. E aí eu fico assim, tá, mas você é católico, eu sou evangélico, mas nós dois votamos no Bolsonaro. Porque apesar de ter essa pequena diferença, aí existe um estereótipo do que a gente não é. A gente não é um ateu. Sim. Então é uma coisa meio assim. E aí, apesar de existir essas microfrações internas, existe também a imagem que é criada do total. Todos nós apoiamos Bolsonaro, que preza Deus, pátria e família.
independente. É uma imagem única, é uma coisa que une todo mundo e que ajuda o Bolsonaro a ser eleito, que ajudou o Bolsonaro a ser eleito. Você capitaliza nessa criação de uma única forma, assim, do tipo, todo mundo se identifica. Porque independente se você é católico ou evangélico, somos todos família tradicional brasileira, branca e cristã. É uma coisa meio assim, né?